Fala pessoal, mais um episódio do podcast O Diagnóstico do Sucesso. E hoje é sucesso na carreira jurídica. Dr. Fábio Gonzaga. Vou ler aqui um pouquinho de quem é Dr. Fábio Gonzaga antes de apresentá-lo. Nascido em São Paulo, criado em Osasco, formado e pós-graduado pela PUC de São Paulo e pela USP, mestre na USP, ex-Bradesco, ex-Metrô, ex-procurador municipal, aprovado em segundo lugar para juiz do trabalho no TRT3 e hoje juiz titular da segunda vara de trabalho de Pouso Alegre. Além de tudo isso, é um cara, uma sumidade de gente, um homem exemplar, um pai, um marido e um paciente da clínica. Doutor Fábio, muito obrigado por estar conosco no Diagnóstico de Sucesso. Obrigado, viu? Uma honra estar aqui com o senhor. O senhor é uma pessoa que eu conheci por acaso ao passar aqui na região, já tem mais de um ano. Com o tempo foi crescendo a admiração pelo senhor, porque o senhor cuida de toda a minha família, a quem nós confiamos a nossa família é algo muito importante. Muito obrigado do senhor fazer parte dessa caminhada. Por esse convite aqui muito honroso. Eu só preciso fazer uma correção, doutor. A minha graduação foi pela Unifiel em Osasco, uma casa muito boa. A especialização a seguir se deu na PUC, uma outra na USP. Por fim, o mestrado em Direito do Trabalho também na USP. Mas eu não posso deixar de mencionar minha primeira casa no mundo do direito, a Unifiel em Osasco. Unifiel? Unifiel. É uma fundação, Instituto de Ensino para Osasco. Só os tops. Doutor Fábio, vamos começar falando um pouquinho sobre o diagnóstico de sucesso na sua história pessoal. Conte para nós quem era o menino de Osasco. Doutor André, eu quando criança fui criado na rua, eu morava numa rua sem saída e as ruas de Osasco há muitos e muitos anos, talvez quase 30 anos, eram muito tranquilas. Os carros eram poucos, eu pude então crescer jogando bola de gude, pega-pega, e fui muito feliz com os meus amigos, com muitos amigos que eu fiz na cidade de Osasco. E por esse praticar o futebol nas ruas, me bateu, eu tinha um grande desejo, como muitos tiveram, de jogar futebol profissionalmente. Pude jogar um tempo no time do SESI, fiz algumas peneiras. O time de Osasco é forte, assim, né? É um time de base que revela muitos jogadores, O Osasco tem uma cultura muito forte no esporte, doutor André, principalmente no vôlei. No futebol, base, né? Nós temos o Grêmio Osasco, chegou a frequentar a primeira divisão do Campeonato Paulista por algum tempo. Hoje eu acho que o Vampeta chegou a comprar, ser diretor lá, alguma coisa assim. O Vampeta foi presidente de honra durante algum tempo. Acho que os proprietários do clube eram ex-diretores do Bradesco, um ex-diretor do Bradesco, que investe muito em futebol. E o nome do Vampeta ajudou a divulgar muito a cidade e também o clube, que chegou a uma final de campeonato paulista. Foi. Agora, se não estou enganado, foi contra o Santos ou contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians. E pegando o gancho, que já ia ser a próxima pergunta, o senhor sonhou sempre ser jogador de futebol. O que essa frustração te ensinou sobre disciplina, humildade e recomeço? Nossa, doutor André, para nós caminharmos na vida, acho que é fundamental também nós aprendermos com as frustrações. A cada peneira que eu não fazia e não passava, eu passei em algumas, mas muitas eu não passei. Vinha aquela sensação de queda, mas isso me ensinou e eu pude adiante levar para os estudos também, que quando nós caímos, nós podemos tentar analisar onde é que nós erramos e a partir daí retomar uma caminhada, Eu cheguei a passar algumas peneiras, mas quando fui fazer aquele período de adaptação nos times, acabou que não deu certo. Um deles é o Atlético de Sorocaba, nem sei se existe mais. E nisso eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe, que em algumas circunstâncias me acompanharam a esses locais. O apoio da família é muito importante. Ia junto. E talvez eles até soubessem que eu não tinha efetivamente um talento pro futebol, apesar do esforço. Mas eu não posso negar que a todo momento eles me ajudaram. Eles se separaram em determinado momento. O meu padrasto, o Celso, também foi uma grande pessoa que apoiou muito na minha vida. A minha madrasta também, com quem meu pai se casou, também sempre me apoiaram. Eu acabei que não tive sucesso, mas essas experiências me ajudaram a compreender que a frustração, o erro e também falhar pode fazer parte de uma caminhada parcial e às vezes a gente tem que readaptar o plano, Se não deu certo, o que eu vou fazer agora para a vida? Por isso que eu nunca deixei também o estudo, O estudo eu sempre o acompanhei. Eu queria ser jogador, dedicava muito tempo ao futebol, talvez me faltasse a qualidade necessária, mas eu também tinha ao lado o estudo. E pensa que estudo, Qualquer um que é juiz, não, Não é juiz de futebol, não é árbitro.
E como a sua família influenciou quem o senhor é hoje? Nossa, doutor. Eu tenho um tio que ele foi diretor de secretaria na Justiça do Trabalho de Jundiaí. O diretor de secretaria equivale a um chefe, a quem administra a vara que é o órgão do trabalho, do ponto de vista administrativo. Questão de gestão de pessoal, marcação de férias, também despachos. Eu tenho uma prima que havia passado para a juíza do trabalho, Camila, é juíza do trabalho na 15ª região. Ela é uma pessoa que foi muito, muito estudiosa. Na minha casa, propriamente, meu pai sempre incentivou que a gente estudasse, minha mãe também, mas meu pai queria nos passar uma visão técnica, até para inserção no mercado de trabalho. Nós que viemos de uma família muito simples, essa questão da renda é muito delicada. Nós tínhamos ali uma vida equilibrada, sem grandes luxos, mas também sem passar nenhuma necessidade. E meu pai tinha essa preocupação. E essa preocupação do meu pai deu bons frutos. Seja quanto aos meus irmãos que fizeram Senai, seguiram na carreira tecnológica e hoje estão muito bem. E havia uma preocupação que eu fosse inserido também com uma formação técnica. Eu fiz técnica de administração, me ajudou a conseguir estágios que me permitiram pagar a faculdade de Direito. Então, eu tinha esse apoio para o estudo. O meu tio e a minha prima me deram uma luz, né? Eu enxerguei neles essa possibilidade de atuar na Justiça do Trabalho. Mas eu tenho que confessar para o senhor que no curso da faculdade, o meu desejo, talvez por filmes, séries, coisas do tipo, era ser ou delegado da Polícia Federal ou procurador da República. E quando a gente entra na faculdade, doutor André, é curioso, né, que a nossa visão de mundo é muito limitada, né? O mundo tem muitas possibilidades. Quando eu ingressei na faculdade, eu não fazia ideia de tantas outras boas carreiras que existiam, como as carreiras de procuradores hoje do município, do estado, a advocacia da União. Essas carreiras, por exemplo, permitem que você esteja vinculado a um ente público e também possa advogar de forma privada. Isso representa, em termos práticos, você ter, abre aspas, uma renda garantida e, além disso, com todo o seu estudo, potencializar a partir daí. Como juiz, isso não é possível. Descobri, por exemplo, na faculdade, a carreira de procurador do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas, o Ministério Público do Trabalho. Então, essa minha caminhada na faculdade, interessada pelo mundo do concurso, inicialmente mais direcionada à área penal, me possibilitou conhecer diversas portas e poder escolher entre elas. Bom demais. Você já veio falando aqui que cresceu num ambiente mais simples. Uhum. O que nunca te faltou, mas quando faltava, mesmo quando faltava algo? Eu sempre briguei muito com meus irmãos. Eles eram grandes companheiros, aquelas brigas de irmãos quando jovem, o carinho da minha mãe, meu pai um pouco menos presente em razão de trabalho, outros compromissos. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai é professor e instrutor no Senai, ainda hoje. Dá aulas no Senai, não sei se hoje ele está em Mariporã, puxaram para essa parte técnica. Legal. Então, a gente sempre brincou muito, tínhamos momentos mais felizes, momentos de mais tristeza, mas esse companheirismo entre eu e os meus irmãos nunca faltou. São com brigas irmãos? E brigas. São dois homens e 2 mulheres. Né? Comigo são 5 no total. 2 eu tenho por mesmo pai e mesma mãe. Uma irmã por meio do novo casamento da minha mãe e uma irmã por no novo casamento do meu pai. No casamento constituído eram 3 homens. 3 homens. 3 homens não era fácil, era muita bagunça. Muita bagunça. E vamos falar um pouquinho da sua perseverança. O senhor já me contou algumas vezes sobre o concurso, né, para juiz, tanto que o senhor perseverou nisso, né? Então vamos falar um pouquinho. Bradesco, metrô, procuradoria, concurso, algumas reprovações. Qual foi a queda que mais doeu? Doutor André, não sei se eu já estava calejado por conta desse mundo do futebol com as reprovações. Eu coloquei um direcionamento no direito como algo de aprendizado e que eu tinha uma convicção muito forte de que daria certo, porque eu buscava me dedicar e tinha uma segurança em Deus, apesar de alguns momentos de insegurança. Eu enxergava os meus erros, é que eu digo com toda sinceridade, como uma oportunidade de aprendizado. E ainda hoje é uma lição que eu tento passar para os meus filhos e, poxa, se isso puder ajudar alguém na caminhada que você está fazendo para mim vai ser ótimo. Muitas das vezes nós fazemos provas, avaliações e não temos o desempenho que gostaríamos.
algumas pessoas deixam essa prova, essa avaliação de lado. Nunca mais quero isso. Nunca mais quero isso. O que é o grande erro. Porque nas nossas falhas, onde nós erramos, onde nós fracassamos, há uma grande oportunidade de aprendizado. Então, eu vi esses tropeços como uma chance de aprendizado. E o que me dava muita tranquilidade, graças a Deus, é enxergar uma progressão. Os erros que eu tive nessa prova, eu não tinha na seguinte. Somando as forças. Foi uma construção. Então, eu podia enxergar com uma convicção de coração, de quem tinha Deus no coração e como condutor das minhas práticas, e de que enxergava no esforço algo importante que estava sendo construído. Essa caminhada passo a passo levaria a algum lugar. Então, eu não sentia essa reprovação como uma derrota. Agora, doutor André, talvez um ponto que possa ter colaborado também é o fato de eu trabalhar. Eu não sei se tem algum colega, a gente chama às vezes de concurseiro, que fica apenas por conta do estudo. Eu tenho a impressão, até por colegas que já tive mais próximos, que essa pessoa que fica só por conta do estudo, apesar de parecer ter uma grande vantagem, que é a questão do tempo, o peso a cada prova é muito grande. Eu, com as minhas reprovações, não tinha outro jeito, o trabalho me aguardava no dia, na manhã seguinte. Então eu tinha que levar isso com muita leveza, para que eu pudesse tocar a vida até que as coisas chegassem no objetivo que eu pretendia. E na época o senhor estava no Bradesco? No Bradesco. Logo que eu entro na faculdade, um grande amigo, Tiago, a gente chamava de Tiago Gravatinha, já trabalhava lá e me dá a dica, fala, Fábio, né, me passa o currículo, eu vou te indicar para o Bradesco, o Telebanco. Ele me indica, faço o processo seletivo, sou contratado e tenho a grande felicidade de poder trabalhar em frente à minha faculdade. A faculdade, à época de Direito, da Unifiel, ficava em frente ao Bradesco. Aliás, foi o Amador Aguiar, que é o fundador do Bradesco, quem também deu os passos iniciais da Unifiel. Antigamente chamava Faculdade Amador Aguiar, mais adiante se tornou a fundação para ensino. Então, eu trabalhava por 6 horas no banco, ia para a faculdade e tinha o restante do dia para estudar. Então, para mim, foi uma vantagem muito grande ter todos aqueles benefícios do bancário, que para mim foram muito bons à época. Aprendizado, né? Aprendizado, sem dúvida nenhuma, do mundo profissional. A possibilidade de estar próximo à faculdade, não gastar muito tempo aí neste momento com deslocamento e ter tempo livre para o estudo. Para mim, foi fundamental. Muito bom. Qual foi o momento na sua preparação até a aprovação como juiz que você falou, agora, dessa vez eu passo? Doutor, dentro dessa minha progressão... Porque às vezes a gente faz uma prova assim, não passei e passa. E passa. Né? Nessa preparação, a gente começa assim, né? E muitos que têm, todo o mérito por isso, acabam passando de primeira, mas não foi o meu caso e talvez não seja o caso de muitos. A gente começa assim, a gente estuda e não passa, estuda, passa, mas não é chamado em razão da posição que nós ocupamos, estuda, passa e é chamado. Então, quando eu fui chamado para o metrô, aí eu passei a ter um deslocamento maior, porque era no centro de São Paulo, gastava 1 hora e meia em cada deslocamento. Concurso. Esse foi do advogado da Companhia do Metropolitano de São Paulo, e graças a Deus eu consegui passar em primeiro lugar. Foi uma grande felicidade mesmo, depois de muito estudo. E lá eu atuo com o direito de trabalho. Eu pude escolher minha área de atuação, fui para a parte do direito de trabalho, tive a chance de me preparar em termos práticos com aquilo para o que eu só estudava. Então eu estudava a teoria do direito de trabalho, e graças ao doutor Evandro, doutor Amarildo, Cássio Ademir, João Calabrese, grandes amigos do metrô, me ensinaram o direito de trabalho, me ensinaram a advogar na parte trabalhista. Já dei um passo. Em seguida, eu sou aprovado para procurador da minha cidade amorosa, Osasco, né? Hoje meu coração também é Pouso Alegrense, mas meu coração inicialmente foi de Osasco, osasquense. E lá como procurador, aí digo uma grande vantagem, no edital, tá bem? Na lei, o procurador do município de Osasco tem uma carga de 20 horas semanais. Se dividirmos por dia, 4 horas por dia. Então, isso me dava uma margem muito grande para o estudo. O senhor atuava naquilo que já estava treinando para ser? Exatamente. E ainda tinha tempo hábil para estudar. Eu sentia, doutor André, que havia o ambiente necessário. Larguei. Nesse caso, não é permitida a acumulação. Não tem como são 2 cargos públicos, né? Nessa área, digamos, pode-se acumular um de procurador, um de juiz, com um de professor, mas não era o caso, tá bem? Eu tenho que agradecer também ao doutor César Alckmin do metrô, pois foi ele que me permitiu, por ocasião do metrô, cursar a especialização na USP. Eu fui aprovado no processo seletivo, só que as aulas eram pela manhã. E ele, vendo a importância que eu dava para o estudo, e o metrô dá essa importância para os seus advogados, para os seus procuradores, possibilitou que eu entrasse no metrô às 13 horas e cumprisse a partir daí minha jornada de 8 horas. Né? Nem todo emprego tem essa flexibilidade, por isso sou muito grato ao metrô nessa minha caminhada. E tão logo eu me torno procurador,
eu já estou matriculado também no mestrado da USP, eu consegui a aprovação. Então, eu estava fazendo, já tinha passado pelas 2 especializações com uma boa bagagem teórica, mergulho no mestrado com aprofundamento com grandes professores que lá estiveram, pela minha passagem, e tenho, então, tempo, o aprofundamento teórico, eu senti que ali eu tinha as condições necessárias, e a experiência também, não posso negar que a parte prática me trouxe isso também. Eu tinha as condições necessárias para dar esse passo adiante. E quando o senhor faz o mestrado e está como procurador do município de Osasco, já tinha tomado algumas reprovações no concurso de juiz? Já. Foram quantas? Já. Doutor André, eu comecei a fazer a prova antes de ter aquele tempo de prática jurídica. Isso é importante, né? A emenda constitucional 45, ela trouxe exigência para os cargos de juiz e de promotor ou procurador a prática jurídica de 3 anos. Qual é a ideia? Que um juiz, que um promotor tenha um conhecimento não só teórico, mas também prático, para que possa, exatamente, para que possa também bem servir a população. Não basta ser um grande conhecedor de teorias, é necessário também saber tratar na prática, não é dar o devido tratamento à sociedade, ao jurisdicionado, ao cidadão. Então, antes de completar esses 3 anos, eu já começo a fazer as provas e começo a reprovar. Acho que eu fiz 2 ou 3 concursos no TRT da 2ª região, que é o TRT2. Fiz 2 em Campinas, 1 no Paraná, 1 no Rio de Janeiro e esse de Minas Gerais. Então, eu estimo que eu tenha obtido sucesso no meu 8º concurso. E olha que curioso, doutor André. Não necessariamente, pode acontecer 2 por ano, 3 por ano. Antigamente, cada Tribunal Regional do Trabalho fazia o seu concurso. Há cerca de 6, 7 anos, 8 talvez, esse concurso passou a ser nacional. Unificado. Organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com provas em diversas cidades. Oh, que legal. Legal. O que significou para o senhor ser aprovado como juiz do trabalho? Para mim, indicou mais um passo nessa caminhada da vida, porque as experiências, inclusive as negativas, nos trazem algumas formas de nós enxergarmos o mundo, né? Eu queria ser juiz, e digo com toda sinceridade, não só pela questão financeira, pela estabilidade do cargo. Eu acho que todos nós, né, independentemente de ocuparmos cargos públicos ou não, nós temos esse dever de servir o próximo com excelência, como o senhor faz com todos nós e com muito carinho. Isso aqui tem que ficar registrado, doutor, com toda sinceridade. Amém. E certa vez eu fui assistir uma audiência em Osasco. E era uma juíza, eu não sei o nome dela, eu também não diria agora para não gerar nenhum problema. Essa juíza, eu estava lá acompanhando como acadêmico de direito. A gente aprende na faculdade que as audiências são públicas. E dessa forma eu fiz. Comecei a anotar lá o meu relatório. E ao término da audiência fui pedir para que a excelência, a juíza, assinasse o relatório, pois é necessário que ela validasse. Ela me deu uma resposta tão dura, doutor André, para quem era acadêmico. Ela falou, olha, eu não te autorizei a assistir. Eu não deixei. Se você quiser, você vai assistir lá do outro lado da sala. Eu fiquei pensando, sabe, doutor André? Eu pedi com muita educação. Falei, poxa, ela na posição de autoridade, né? Ela deveria ter dado bom exemplo, né? Em primeiro ponto, não cometi irregularidade nenhuma. É a Constituição que nos diz que a audiência é pública. E é confirmado também pelo Código de Processo. Segundo ponto, né? Ela me viu. Ela poderia ter muito bem validado a minha participação. E eu levei aquilo que eu falei, meu Deus, se um dia eu tiver a oportunidade de servir ao povo, que eu não faça dessa maneira. Então, isso me vem como um combustível, mas não como ponto principal. Me vem como uma necessidade, um desejo também de servir a população e ter essa responsabilidade, né, de tentar ser um bom juiz. Nós somos falhos, existe uma série de mecanismos que permitem que esses erros do juiz, e a gente não pode confundir o erro com o crime com a má-fé, são coisas distintas. Mas existe uma série de mecanismos que permitem, diante de erros do juiz, a correção pelo tribunal. Mas trouxe grande satisfação e trouxe também o dever de servir. Porque até aqui há diversas passagens bíblicas que destacam que as autoridades são instituídas por Deus e serão cobradas por isso. Sim. Tenham ou não tenham a consciência de onde vem a instituição de seus cargos. É isso aí. Hoje, ocupando a magistratura há 14 anos, o que mudou no senhor como homem? Isso é importante. E essa pergunta para mim está ligada com a anterior, doutor André. Não sei se isso já passou pela cabeça de quem nos acompanha, mas quando eu passei, uma pessoa muito querida, uma irmã da igreja, falou, Fábio, o que mudou? E eu respondi a ela, doutor, de início, né? Olha, mudou minha profissão, pois a minha essência não pode mudar, né?
isso, desculpe de cortar, eu já participei de vários processos, né? Não trabalhista, mas como eu sou responsável técnico de muitos locais, indo lá como responsável técnico. Eu nunca vi, a Tamires fala, todo mundo que conhece, nunca vi um juiz ser tão humilde, tão humano igual o senhor. Obrigado, doutor. Obrigado de coração. Porque muitos falam em locais que vão sair na mídia, como podcast, né? Ah, porque eu quero ajudar a sociedade. Ah, eu faço por causa disso. Mas só quem conhece a essência sabe a real verdade, né? E isso que o Dr. Fábio está falando é algo real. Algo que faz um ano mais ou menos que ele está aqui conosco, ele, a Dani, toda a família. Ele nunca aumentou um tom de voz. Ele nunca deu uma carteirada. E dependendo, na maioria dos que eu conheci, tudo é na base da carteirada. Acontece, né? Acontece, doutor. A propósito disso, tá, doutor? Só deixar aqui um lembrete importante. Nessa nossa caminhada da vida, eu conheci muitas pessoas que escolheram a profissão, exemplo, juiz do trabalho, apenas pela questão financeira. E algumas dessas pessoas, e eu não estou dizendo que me contaram, que eu vi, com o passar do tempo, vão ficando muito estressadas, muito fatigadas do trabalho em si, que são muitas as audiências, né? Então, eu acho que quem quer ocupar esse cargo, e é legítimo que ocupe por diversos motivos, por diversos sonhos, mas tem que ter a consciência que nós não estamos lá exclusivamente por questão financeira, que há uma obrigação, existem obrigações muito sérias quando se propõe a ocupar o cargo de juiz, e que o cidadão, o jurisdicionado, ele não tem culpa do excesso de audiências, ele não tem culpa da demora da pauta, ele deve receber um bom tratamento quando é a vez dele, quando chega o processo dele. E mais do que isso, dá para ser feliz muito mais do que de contra-cheque em contra-cheque. São muitas as carreiras que possibilitam essa nossa felicidade. E fora, né, pegando um gancho, você falou de contra-cheque a contra-cheque, que a gente vê hoje no Brasil muitos juízes, até em alguns escalões superiores, sendo manipulados pela finança, né? Existe, doutor. Existe sim. Não que só juiz, médicos também, né? Não tô tirando... Tô falando como é que a gente está com um convidado juiz. A gente está falando que era algo para estar nos protegendo, nos julgando, né? E estão sendo subordinados a pessoas por causa da parte financeira. Né? Doutor André, a propósito disso, que a Constituição prevê uma série de garantias, não só ao juiz, mas também ao Ministério Público, tá bem? Irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade, vitaliciedade, todas essas proteções são dadas ao juiz, mas com foco principal em proteger a sociedade. Em que sentido? Ter juízes fracos implica uma maior propensão a uma sociedade fraca. A própria Lei Orgânica da Magistratura e também o Conselho Nacional da Magistratura e o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma série de regras sobre a participação de juiz, por exemplo, em palestras, em eventos organizados por entidades privadas. Muitas vezes essas entidades privadas ocupam a posição de autores ou de réus em processos que os juízes figuram lá, exercem a função de magistrado. Então é inapropriada essa participação. Há que se ter certas cautelas, mas apesar disso, em alguns casos ainda ocorrem, e em alguns casos a gente não pode comentar, infelizmente, que são de pessoas que ocupam uma posição mais elevada no judiciário, não me cabe aqui. Isso. E isso aí ficou até uma curiosidade. Então, se o senhor for convidado por uma empresa privada ou pública para palestrar, primeiro você tem que passar um script para ver se não está sendo, se o senhor não é nenhum juiz de nenhum processo daquela empresa, para depois aceitar isso? Como é que funciona? Os exemplo, se eu te convidar, você tem que ver se o senhor não está defendendo nenhum processo contra o Grupo INAR, para ver se você pode aceitar. Ou vamos imaginar, que o senhor me convida, eu participo, falo, poxa, doravante, agora em diante eu não posso mais praticar nenhum ato nesse processo do Dr. André. As causas de impedimento e suspensão, ou seja, casos em que o juiz não deve atuar no processo, estão previstos lá no CPC, né? Eu sou amigo do senhor, não posso julgar um processo do senhor. Sim. Ou eu sou inimigo capital de determinada pessoa. Seja pela amizade ou pela ausência dela, o juiz não pode participar desse processo. É como se fosse uma testemunha mesmo. De igual forma, a testemunha também, que tem amizade íntima ou inimizade capital, ela também não deve ser ouvida nessa qualidade. Né? Ela tem que ser afastada de igual forma. Mas para além desses casos previstos no CPC, a todo evento que o juiz vai participar, ele deve noticiar, deve preencher um relatório em seu tribunal para que o tribunal possa acompanhar.
Então, existe um controle, há uma obrigação do juiz, é uma autodeclaração, é o juiz quem declara o que está fazendo. De igual forma, a atividade docente. É permitido pela Constituição que o juiz e o promotor ocupem também o cargo de professor. Mas para que o faça de forma legítima, ele deve informar o tribunal. Porque a ideia toda, doutor André, é que as pessoas, e aqui usando até de um linguajar simples, só para facilitar a compreensão, é que o juiz, o promotor, eles não façam desses cargos um bico ou um chamariz para outros recursos. Há que se ter uma remuneração muito boa, e essa remuneração é muito boa, a gente não pode negar isso. E um dos propósitos dessa remuneração elevada é evitar que o juiz fique tentado a exercer outras atividades além dasquelas que a própria Constituição autoriza, como de professor. O juiz pode ser sócio de empresa, por exemplo, e o promotor pode ser sócio, ele não pode ter a figura de administrador. Ele pode ser o sócio administrador. Exato. Não posso ser nem síndico. Certa vez me chamaram para ser síndico do prédio no qual eu morava e eu tive que informar, eu não posso ser síndico, acabei lá divulgando a minha profissão. Eu tento deixar em sigilo, mas para não descumprir um dever funcional, eu tive que expor ali para proteção de todos. E no caso, a esposa do senhor pode ser... Pode. Nenhum problema. Minha esposa tem total liberdade aí para ser empresária, a prática dos atos. Qual a visão do senhor no verdadeiro papel do juiz na sociedade? Como equilibrar justiça, humanidade e técnica na mesma decisão? Isso é muito importante. Doutor André, dentro da visão que nós temos hoje não, já há algum tempo, os poderes eles são distribuídos entre executivo, legislativo e judiciário. Essa é uma ideia genial nessa separação, nessa distribuição. Alguém cria as leis, um outro alguém administra a aplicação dessas leis e um terceiro poder, diante de conflitos, dá uma decisão. O papel do judiciário, então, proeminente é a decisão de conflitos. Agora, existem diversas teorias de justiça, né? De quando será justa uma decisão, quando será justa determinada situação. Eu tenho por diretriz, até calcado em grandes professores que já passaram na minha vida, que toda e qualquer decisão ou senso de justiça fora da lei ou à margem da lei se pulveriza com muita velocidade. Verdade. Eu acho que toda a nossa sociedade, e esse é um conflito que não é de agora, é de muito tempo. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Há um conflito muito antigo já entre... É melhor termos boas leis ou bons juízes. Os juízes são homens, são falhos. E se eles não forem conduzidos pelas leis, estritamente pelas leis, esses julgadores podem ser reprodutores de injustiça, ainda que no íntimo ou para um pequeno grupo possam parecer juízes justos. As nossas leis sim devem ser leis excelentes que conduzam esses juízes e deem garantias a todos aqueles que participam de processo, gostemos das pessoas ou não, é garantido a todo aquele que participa de um processo o devido processo, o direito de defesa, o direito à produção de prova, basicamente o direito de acesso ao processo. E o juiz, é muito interessante, nós poderemos apurar a justiça da decisão dele a partir da fundamentação. Toda a sentença deve ser fundamentada, isto é, o juiz deve expressamente declarar quais foram os motivos, o que é que no processo o convenceu sobre determinada situação. Né? Deve explicar. E tudo isso por quê? Não por vontade própria, mas porque está na lei. Então, ser um bom juiz me parece, acima de tudo, ser um servo da lei e da sociedade. Obviamente, diversas vezes a lei vai ser falha ou vai ser omissa. Para essas mesmas situações, o próprio conjunto ou o ordenamento jurídico vai ter respostas para essas situações, mas a atuação criativa ou inovadora por parte do juiz tem que ser muito limitada. Não é papel do judiciário primordial a criação de normas, a inovação da ordem jurídica. É papel, sim, do judiciário o julgamento de conflitos apresentados. Sim, e é engraçado que o senhor falou assim, tem que apresentar, tem que explicar, né? E não é todo mundo que faz isso, né? Não é todo juiz que faz isso. Eu já vi muitas decisões do judiciário, simplesmente é isso, e não fundamenta em nada, e acabou a audiência, e acabou, e pronto, acabou. Nós temos um Código de Processo Civil atual de 2015. Ele traz exigências severas para o juiz na fundamentação das suas sentenças. Não basta dizer assim, olha, você perdeu porque a sua causa diverge de determinada súmula. Não, você tem que explicar, contextualizar, indicar o motivo da aplicação daquela súmula ou de determinada lei. Existem sim casos que são muito repetitivos, mas mesmo nessas situações
É dever do juiz fundamentar devidamente a sua sentença. E por que ele tem esse dever? Aliás, cada um desses processos terá um autor diferente na maioria das vezes. E é direito desse autor ou do réu saber o motivo do autor ter perdido a ação ou do réu ter sido condenado de forma individualizada. Quando a gente fala de individualização, a gente pode falar também da individualização das condutas e das penas, algo que é muito caro ao direito penal e também tem que ser observado em todos os processos de ordem penal. Não cabe condenação de forma coletiva, não cabe acusação de forma coletiva sem o devido detalhamento da conduta que está sendo imputada ao réu e sem um julgamento também que indique de forma individualizada o que é que foi praticado. Isso é exigência constitucional. E não é todo mundo que sabe disso. Isso é complicado, nem todo mundo. O senhor respondeu essa aqui já, mas vamos contextualizar um pouquinho mais. Como lidar com pressão, críticas e solidão da decisão final de um processo. Então, isso é muito importante. O judiciário, eu gosto de dizer que, em termos práticos, é o poder mais democrático. E o que eu quero dizer com isso em termos práticos? Obviamente, os cargos não são ocupados por meio de eleição, são ocupados por aprovação em concurso público. Só que é o único dos três poderes nos quais você tem o direito de ter uma posição de uma autoridade, do juiz, e se essa posição não te agradar, você tem o direito de recorrer para uma segunda instância e, em outros casos, uma terceira instância. Ou seja, você atua, você intervém diretamente na formação daquela decisão. A estrutura da justiça hoje, nós temos em cada uma das várias trabalhos aqui de Pouso Alegre uma equipe de apoio. Então, por mais que o ato de decidir seja solitário, você teve toda uma participação democrática dentro do processo, existe um grupo de apoio em cada vara e também os colegas, a jurisprudência, sem dúvida alguma, dos tribunais, que nos ajudam na condução, mas, sobretudo, é sim papel do juiz fundamentar sua decisão e, a partir das provas, sim, são as provas e o direito que devem indicar o caminho para o juiz, para sua decisão, para que ele responda por isso também, quanto necessário for. Agora vamos falar um pouquinho de fé. Eu sei que o senhor é muito ligado à religiosidade, o senhor, a Dani, toda a família, né? Toda a criação. Vamos falar um pouquinho. O que mudou dentro do senhor naquele exato dia onde o senhor contou que um pregador disse: faça a sua parte, pare de olhar para o lado, eu estou contigo. Isso mexeu muito comigo. Conte um pouquinho para nós sobre isso. Nossa, doutor, isso para mim foi muito especial. Era na igreja da Assembleia, agora não lembro do detalhamento, mas na qual minha mãe ainda frequenta. Em Osasco. Eu lá na faculdade, com as minhas convicções, vez ou outra ficávamos um pouco abalados, porque o que eu vi talvez fosse até fruto de um pouco de inveja, sabe, doutor André? Eu tinha muitos colegas que só ficavam por conta do estudo. Isso me gerava uma preocupação. Falei, poxa vida, como é que eu vou concorrer com quem apenas estuda se eu tenho que trabalhar, estudar, pegar ônibus, que é a realidade de muita gente, né? Como é que eu vou fazer com isso? Eu tinha isso no meu coração. Eu não falei isso com ninguém, com absolutamente ninguém. Nem com a minha namorada na época, nem com a minha mãe, nem com os meus amigos, nem com os meus irmãos. Aquilo estava me incomodando, ao ponto de, em alguns momentos, eu tentar falar, poxa, será que vale a pena mesmo? Ter alguma dúvida, apesar de continuar estudando. Quando não se tem muita alternativa, é bom que se segue caminhando. E quando eu chego num determinado culto, o pastor, o pregador... É um profeta, né? Profeta. Ele chega ao meu lado em voz baixa. Não fez aquilo para aparecer detentor de poderes, nem nada disso. Ele fala, Fábio, Deus manda te dizer, né? Faz sua parte. Para de olhar para o lado. Estuda, eu estou contigo. Aquilo me deu uma certeza tão grande de que as coisas aconteceriam, doutor André, que os obstáculos pareciam verdadeiramente pequenos. Desde que eu soubesse que eu tinha que fazer minha parte, né? Às vezes, nós que somos religiosos, nós que acreditamos em Deus, obviamente toda a honra, toda a glória é de Deus. Ele nos dá energia para tudo. Mas isso não quer dizer, né, que nós não tenhamos que não fazer nada. Nós temos sim que fazer a nossa parte. Obviamente, a salvação não depende de nós. É um presente que foi nos dado por Deus. Mas para as nossas conquistas terrenas, que também podem refletir do ponto de vista espiritual, nós temos que trabalhar. Quando a gente olha a história de Josué, de Moisés, todos eles foram adiante, sabendo dos propósitos de Deus, cumpriram, fizeram o que era necessário. Obviamente, os propósitos deles
propósitos gigantes. Eu estou aqui falando de um concurso que não é nada perto do que eles fizeram pelo povo, fizeram pela humanidade. Mas também se serviu para eles, nesses casos gigantescos, também serve para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para o nosso progresso. Deus está ao nosso lado, né? Basta também que nós estejamos dispostos a abrir a porta do nosso coração para ouvi-lo e fazer o que é necessário ser feito. Um exemplo, pegando o gancho bíblico, é Jó, né? Jó. Jó perdeu família, perdeu filhos, dinheiro, perdeu saúde, e mesmo assim acreditou em Deus, né? Então é importante mesmo. Qual a diferença em um juiz trabalhar sozinho ou trabalhar guiado por Deus? Faz toda a diferença. Primeiramente, eu trabalho sempre com o conceito que meu Deus é perfeito e eu sou falível. Por ser falível, por ter essa compreensão das minhas limitações, eu peço força a Ele e tento ser mais vigilante. É importantíssimo que nós tenhamos essa nossa compreensão de que somos seres limitados, que somos falíveis, para que nós tenhamos atenção redobrada e peçamos, sem dúvida nenhuma, a condução de Deus em nossos trabalhos. E além de pedir essa condução, é necessário nós estarmos atentos ao exemplo bíblico, né? Enquanto muitos pedem para ser servidos, com pessoas que até levantam suas cadeiras, né? Será que a gente precisa de ajuda de alguém para levantar nossa cadeira, doutor André? Parece que não. Parece tão distante da realidade que nós vivemos, tão distante do exemplo que foi dado por Deus. Deus deixou muito claro, aquele que quer ser o maior, que sirva ao próximo, não que seja servido. Então, ser juiz, ser promotor, ocupar qualquer cargo dentro do poder público e fora dele também, o senhor também o que faz é servir ao próximo e o faz com excelência. Então, nós temos que ser conduzidos por essa compreensão. Se quisermos qualquer grandeza, e a grandeza aqui direcionada principalmente ao reino de Deus, nós temos que estar dispostos a servirmos o próximo. E não buscar satisfação pessoal, não buscar um engrandecimento próprio. Quem deve engrandecer, as pessoas devem enxergar em nós, não o Fábio, não o André, mas sim, em sendo possível, a imagem de Cristo. Porque a gente é a imagem e semelhança dele. Amém. Né? E a gente tem uma passagem bíblica, não vou recordar qual é o livro, né? Mas que fala, sentemos no pior lugar, para que se fossemos exaltados, não passemos vergonha. Exemplo é que muita gente quer sentar onde não foi convidado, né? E aí naquele local às vezes é retirado, né? Exato. É mais fácil você ser promovido do que retirado na frente dos outros, né? Então é justamente isso. Hoje, como o senhor se vê o tempo de Deus na história da sua família? Para mim, o tempo de Deus para mim é perfeito. Já aconteceram coisas na minha vida, esse é o meu segundo casamento, e quando eu perco a minha primeira esposa, foi de câncer, né? Foi de câncer, uma questão de saúde, é muito duro para mim, para os filhos, para os familiares, né? Minha sogra, meu sogro, a minha cunhada, o meu concunhado, foi algo muito, muito duro para a família. E nesses momentos de grande dor, a gente tem a oportunidade de exercitar a nossa fé. A nossa fé. E eu pude, sabe, doutor André, nos momentos que eu passei com a minha esposa, momentos que eu estive com a família dela, que também é minha família, poder deixar a minha fé testemunhar por mim. Eu acreditava, por mais difícil que todo o cenário fosse, que Deus estava à frente daquilo. E eu sei que, para muitos, o Deus estar à frente representaria necessariamente a salvação a cura da minha esposa. E talvez não foi daquela maneira, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Isso, de certa forma, serviu para edificar a fé de muitos. E quando ela se vai, me dá uma grande dor, eu não posso negar. Mas, apegado em Cristo e sabedor que Ele tinha o melhor para mim, eu segui caminhando. Eu e os meus filhos, ao lado da família, evidentemente. E foi nessa época que nós conhecemos a nossa igreja atual, que é a Igreja Adventista, que era ali do lado onde nós morávamos, no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Fomos extremamente acolhidos pelo pessoal, pudemos conhecer muito mais da igreja, pudemos conviver com eles, e eu fui aos poucos mergulhando na compreensão adventista. Meus filhos estudavam lá na escola, depois nós tivemos que nos mudar, e eu pedi a Deus, com o passar de algum tempo, que Ele me enviasse uma esposa, doutor André, que quisesse ir comigo à igreja, que é o que eu queria. Eu queria e quero ter ao meu lado alguém que congregue também, que pense como eu penso, para que nós possamos caminhar juntos com a nossa família. E Deus me mandou um presente, que é a minha esposa Daniela. A Dani é fora da curva, né? A Dani é fora da curva. Eu não vou falar para você, doutor Fábio, essa calma, a Dani na agitação em celular, mas na hora que fala de religiosidade, ela muda o semblante, ela fala com uma serenidade, né? Ela é fora da curva mesmo.
Falar agora um pouco de perspectiva de futuro. Quem o senhor está se tornando como marido, pai e homem? Essa pergunta é boa, essa pergunta é foda, doutor André. Doutor André, o aperfeiçoamento nosso é diário, né? A cada estudo, a cada caminhada que eu faço com os meus filhos, eu ganho uma compreensão de que é preciso melhorar, né? Essa necessidade de melhora é constante, porque eles estão crescendo, o ser pai também vai mudando a compreensão conforme as necessidades das crianças crescem, mas uma coisa que eu não quero deixar faltar para eles, né, é a minha presença. Eu quero estar com eles sempre, né? Tento, dentro do possível, com a Daniela, limitarmos alguns compromissos ou inseri-los nesses compromissos. Como a luta, né? A luta, nós fazemos lá o boxe chinês com o mestre Denilson aqui em Pouso Alegre, é uma atividade da família. Tiramos o sábado para louvar ao Senhor e eles fazem parte disso, é um momento da família também, direcionado à família e a Deus. Então, esse meu crescimento do Fábio marido, do Fábio pai, também passa pelo crescimento do Fábio como cristão, de saber do meu papel, de me posicionar para a minha família, né? Sacerdote do lar, né? Sacerdote do lar. E se necessário for, a gente às vezes fala, doutor André, do dar a vida. Esse dar a vida não é necessariamente o morrer. Até o morrer, se necessário for. Mas também se sacrificar para que Deus fique em primeiro lugar e a família também possa ter o seu papel de destaque. Que eu poderia, de forma muito simples, aqui dizer, não, Deus é a prioridade da minha vida, a família também tem seu destaque, e eu começar a colocar outras coisas no lugar deles. Então, colocar em primeiro lugar, ter prejuízo se necessário for com equilíbrio, para que eles possam ocupar lugar de destaque. E o senhor falando me lembrou muito do que é o legendário, que eu sou legendário, o senhor sabe, o senhor vai se tornar. Opa, obrigado, doutor convite. Que o nosso lema fala, legendário, sim legendário, o que somos, homens inquebrantáveis. Aí todo mundo fala, mas vocês são inquebrantáveis? Sim, inquebrantáveis ao próximo, mas quebrantável a Deus. Né? Para que estamos aqui? Para fazer história, a serviço de quem? Jesus. E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos. E quando diz amigos, não diz só amigos, diz família, né? Então, o legendário, eu teve uma entrevista hoje de uma moradora lá do Paraná que falou que se não fosse legendários, que eles estão tomando a frente lá e reconstruindo a cidade. Então, assim, só quem serve, igreja, legendários, de alguma forma, sabe do que a gente está falando, né? E o senhor criar a família toda dentro de uma igreja, de um berço cristão, né? Se portar como sacerdote do lar, né? Ter uma parceira que está congregando junto, que está servindo a igreja, servindo ao próximo, isso já mostra o nível de família que vocês têm, né? Então, são uma família diferenciada. E eu digo não é financeiro, né? Graças a Deus, Deus honrou financeiramente. Amém. Mas sim como criação, né? Isso é muito bom. Se o senhor olhar para a sua história e tiver que dar um conselho para um jovem de 17 anos lá de Osasco ou de Pouso Alegre, qual frase o senhor daria para ele? Doutor André, em vez de uma frase, posso contar aqui um caos? Claro. Nessa sexta-feira última, eu estive no recebimento da cobertura pelos novos alunos soldados da 17ª Região Militar. Sim. E eu vi ali muitos jovens, muitos jovens, ali talvez com 18, 17 não pode, mas com 18 anos. Falei, poxa vida, esses jovens, por interesse próprio ou talvez conduzidos por conselhos de pais e amigos, seguiram um bom caminho. Qual bom caminho é esse? Por meio do estudo, alcançar uma profissão que dará para eles uma perspectiva de carreira ou até possibilitar dar outros passos para o futuro. Como, por exemplo, o direito mais a polícia, ele pode fazer alguns concursos. Outros concursos. Eu fiquei muito feliz, com o coração muito feliz em ver essas crianças, esses jovens ali. Então, o que eu diria para o jovem? A primeira coisa, estar próximo a Deus. Não adianta a gente ter sucesso financeiro, sucesso, ser destaque na sociedade e estar perdido no mundo. E esse estar perdido, vocês sabem do que se trata. Não adianta a gente ceder a diversas paixões, a tentações que nós temos, a prazeres que são realmente transitórios, momentâneos, e termos todo o sucesso, toda a riqueza, né, do que aproveita o homem, né, conquistar o mundo e perder a si próprio. Então, procurem a Deus, fiquem próximo a Deus, as suas famílias e tenham estudo. E se você quer estudar, se você quer ir pelo caminho do concurso público, existem diversas metodologias de sucesso na internet, mas todas elas, tenho certeza, têm por pauta a realização de exercícios. Então, independentemente do método que você escolher, nele deve estar incluída a elaboração de exercícios com a devida correção. Muito bom, já pega esse conselho.
E falando um pouquinho, né, tem uma frase que eu gosto de usar muito nas minhas palestras, que tem certos homens, certas mulheres, certas pessoas que são tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Verdade. Né? Ou seja, o dinheiro não é nada na nossa vida, né? Não adianta a pessoa querer demonstrar que tem avião, carro importado, demonstrar que está prosperando como juiz, como médico, dessa forma, né? Certo. Eu acho que a melhor forma dela mostrar que está prosperando é servindo ao próximo. Amém. Servindo ao próximo não só quando te pagam, mas de uma outra forma, servindo a sociedade, servindo a sua igreja, né? Porque, novamente, eu volto no Legendário, porque o Legendário bate muito nisso. O Legendários é servir a Deus, servir a sua família, servir a sua igreja e seu pastor. Eu acho que as 3 prioridades do Legendário é isso. Porque se você serve a sua igreja e o seu pastor, primeiramente a Deus, ao Legendário 01, Jesus Cristo, nós estamos se forjando a ser homens melhores, pais melhores, maridos melhores, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando o cargo passar, a toga passar, os prazos de julgamentos passarem, o que deve ficar? Doutor, acho que o aprendizado, o serviço, né? Digo, servir ao próximo, que todo dia eu aprendo, doutor André, de coração. Por mais que as pessoas possam achar que os casos são parecidos, a cada dia é um aprendizado ali naquele trabalho, as amizades também que ficam e o poder servir. De coração, doutor, poder servir o próximo é uma honra. Amém. E vamos falar agora, último tema, saúde. E agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha do meu lado, né? O senhor, como toda a família, o senhor já falou no começo do podcast, é paciente, e é um dos muitos pacientes queridos aqui da nossa clínica. Quando chega, todo mundo faz questão de estar perto, porque o senhor e toda a família, Dani, o Gui, todo mundo, né, as meninas, passam aquela sensação gostosa de estar perto, né? E eu queria que o senhor falasse o que o processo de um tratamento preventivo, uma medicina integrativa, uma nutrologia, uma medicina do esporte, mudou na sua vida como juiz e como pai e marido? Nossa, doutor, olha, o tratamento do senhor me traz perspectiva de longevidade com qualidade de vida. Eu sempre tive essa preocupação de querer viver muito e buscava pensava em viver bem, mas às vezes me faltavam as ferramentas, né? No período que moramos em Paracatu e a Daniela tínhamos essa preocupação, mas não achamos um profissional que pudesse nos dar esse suporte. Quando nós chegamos aqui, eu em especial a Dani, muito mais cuidadosa do que eu, cheguei aqui com muito mais quilos. E o senhor me trouxe uma proposta de tratamento para a saúde para me proporcionar isso. Maior vitalidade, disposição e longevidade. Porque se eu tiver tudo isso, eu vou poder seguramente trabalhar com mais qualidade, que a grande parte do meu dia eu fico sentado, e isso cobra o seu preço. Né? O senhor dá orientação para exercício, dá orientação para alimentação, para suplementação, regulação hormonal, tudo. Isso me trouxe muito mais força para fazer as atividades físicas. Eu me arrisco também lá no CrossFit, né? Há muito que aprender. Vai até competir. Né? Quem sabe um dia agradecer os amigos do 035, do Kamatsu, o professor Leandro no Jiu-Jitsu. Eu tento às 6 da manhã fazer algo também lá com ele de aprendizado. É um professor muito paciente com as nossas limitações, mas o tratamento do senhor é um grande motor para tudo isso. E eu tendo longevidade, vou acompanhar minha família, vou trabalhar por bons anos e poder servir por mais tempo. Indiretamente, o tratamento está ajudando a sociedade, porque ter juízes e profissionais bons como o senhor, com perspectiva e com ânimo, energia, verdade, isso gera uma segurança para a sociedade, né? Doutora, a quantidade de colegas que caminham para o sedentarismo, não, de colegas nesse perfil, não só de juízes, que trabalham nesse perfil de escritório, sentados por 8, 9 horas por dia, é gigantesco. E isso traz um problema de adoecimento generalizado. Então, realmente, o tratamento do senhor até ajuda a sociedade na boa prestação de serviços. Justamente. E já foram quilos, né? Quilos, doutor. Se for tirar a conversão de gordura em músculo, a gente tem quase 17 quilos. Eliminados, para nunca mais achar, né? Amém, doutor. E para finalizar, eu queria fazer a pergunta que é o nome do nosso podcast. Fala para quem está nos assistindo, qual é o diagnóstico do sucesso? Doutor, e a quem nos assiste, o diagnóstico de sucesso é ter uma vida equilibrada, centrada em Deus, na família, buscar também alimentação saudável, buscar também os conselhos médicos, ter equilíbrio para tudo isso e viver com muita felicidade, direcionado por Deus sempre. Amém.
E eu deixei até uma frasezinha aqui, que o sucesso não é chegar, o sucesso é quem você se torna no caminho. Amém. E o diagnóstico de hoje é simples. Fé que sustenta a mente, disciplina que sustenta a caminhada e propósito que sustenta o destino. Vocês assistiram hoje Dr. Fábio Gonzaga, juiz trabalhista, assim, sumidade. E não deixe de encaminhar, de compartilhar esse podcast na íntegra para o seu amigo que tem um sonho e fica cheio de desculpinha, cheio de historinhas, cheio de objeções que ele mesmo cria para ele. Sendo que aqui tem um exemplo, que em nenhum momento, nem quando foi reprovado nos testes de futebol, desistia e sim analisava aquilo como experiência, como corrigir erros, assim como nos 7 concursos antes da aprovação como juiz. Então já curta, compartilha. Dr. Fábio, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ser esse paciente, esse amigo e esse homem exemplo aqui para nós e para a sociedade. Então, André, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Tranquilo.